Meus irmãos, graça, paz e esperança da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma enorme satisfação adorar a Deus na companhia de vocês, também pelo privilégio e responsabilidade de compartilhar, de explicar e, através da direção do Espírito Santo, aplicar a palavra de Deus nesta ocasião. Agradeço o honroso convite feito pelo reverendo Rogério, a nossa pessoa. Que Deus continue abençoando, reverendo, seu ministério, sua família, assim como a liderança e a membresia dessa simpática igreja, a terceira igreja presbiteriana de Ceilândia. Quero convidá-los para que abram a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Vamos escutar o que diz o texto bíblico. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 3. A Escritura Sagrada, Palavra de Deus, nos diz o seguinte na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos novamente orar, falar com Deus. Pai bendito, nos encontramos diante da Tua santa palavra. Ajuda-nos nesse momento, com graça para não somente entendê-la, mas para aceitá-la e também colocá-la em prática. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, que o Teu Espírito supra as minhas deficiências e edifique o Teu povo, para a glória do Teu nome, para a exaltação de Cristo, Senhor da igreja. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você tivesse a oportunidade de visitar a igreja de Corinto, na época em que Paulo escreveu essa carta, primeiro século, provavelmente você decidiria não fazer parte dessa congregação, dessa igreja. Por uma razão muito simples. Era uma igreja muito complicada, com inúmeros problemas. E normalmente quando a gente busca uma igreja para congregar, a gente quer ter direcionamento para resolver os problemas e não para encontrar mais dificuldades. No capítulo 1, Paulo menciona um problema social. Já no versículo de número 12, ele faz alusão ao fato de que na igreja de Corinto, alguns diziam pertencer ao grupo de Paulo, e ele, Paulo, não tinha nada a ver com isso. Outros diziam pertencer ao grupo de Apolo, outros ao grupo de Cefas, Pedro, e outros, supostamente mais espirituais, ao grupo de Cristo. Então havia um problema social, partidos, grupos na igreja. De tal maneira que no capítulo 3, Paulo afirma que não pôde se dirigir aos crentes dessa congregação como pessoas maduras na fé espirituais, mas sim como a crianças, pessoas que somente podem receber leite espiritual. No capítulo 5, Paulo menciona um problema de ordem moral. Um homem tinha relações íntimas com a esposa do seu pai, esse fato era de conhecimento da igreja, e esse homem não era confrontado no seu pecado. E Paulo utiliza palavras muito contundentes, incisivas, para dar um puxão de orelha na igreja, pelo fato dela tolerar o pecado, pelo fato dela ter conhecimento dessa situação espúria, profana, e não tomar ações para corrigir o mal. Problema moral. No capítulo 6, Paulo menciona uma triste situação. Irmãos da igreja estavam disputando uma causa no tribunal, no fórum da cidade. E Paulo usa uma argumentação, e o resumo das primeiras palavras de Paulo no capítulo 6 é o seguinte:
Nós, crentes, devemos evangelizar e influenciar aqueles que são de fora da igreja. E vocês estão levando os problemas da igreja para que os incrédulos possam arbitrar, possam julgar. Ou seja, falta de maturidade, falta de sabedoria. E esse problema afetava o testemunho, a reputação da igreja na cidade de Corinto. Paulo também menciona, pelo capítulo 8 também, de certa forma retoma isso no capítulo 10, o problema da participação do crente em festividades pagãs. Naquela época, primeiro século, era muito comum, quando as pessoas realizavam uma celebração, uma festividade, consagrar a bebida e a comida, os alimentos e as bebidas, às divindades da cultura grega. E a participação de alguns crentes da igreja de Corinto, nesse tipo de cerimônia, gerava, com certeza, um problema de opiniões, escandalizava a irmãos na igreja. Isso também era uma dificuldade que se nota quando nós lemos essa epístola. Havia também um problema litúrgico que tinha a ver com o culto. Certo? No capítulo 11, Paulo menciona que quando os irmãos se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, eles celebravam qualquer coisa, menos a ceia do Senhor. Por quê? Porque alguns comiam pão demais, outros chegavam inclusive embriagados à igreja, e a mesa que deveria servir e ser mesa da comunhão, era na realidade motivo de desunião, de discórdia na igreja. Paulo retoma também no capítulo 12, esse assunto do culto, falando dos dons espirituais, também no capítulo 14, e termina o capítulo 14 dizendo que tudo deve ser feito com ordem e decência. Por quê? Porque quando aqueles irmãos se reuniam para adorar a Deus, tal como fazemos hoje nesse momento, não havia reverência, não havia ordem. Um queria entregar uma palavra de revelação, outro queria falar em outras línguas, outro queria profetizar. Não havia critério, não havia ordem. O culto era, infelizmente, uma desordem, uma bagunça. Como se tudo isso não bastasse, no capítulo 15, Paulo menciona um problema teológico, doutrinário, seríssimo. Era comum, naquela época, na sociedade grega, a crença de que os mortos não ressuscitam. E essa ideia havia penetrado na igreja de Corinto, e alguns membros da igreja de Corinto estavam sustentando que os mortos não ressuscitam e que Cristo não ressuscita. E Paulo desenvolve toda uma argumentação para dizer, isso é mentira. Se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil, é vã a vossa fé e também inútil a nossa pregação. E somos tidos por falsas testemunhas, porque temos asseverado aquilo que não aconteceu, segundo alguns estão pensando ou sustentando. Então, a igreja de Corinto era uma igreja complicada, problemática. Problema social, problema moral, problema de testemunho, problema litúrgico e problema doutrinário. E aí, você gostaria de fazer parte da igreja de Corinto? Com todos esses problemas? Provavelmente não. Mas o desafio que se apresenta a nós, quando lemos essa porção da palavra de Deus, é ver como Deus enxerga, como Deus olha a sua igreja. Porque uma coisa é como Deus vê a igreja, uma outra coisa é como nós a enxergamos. E é interessante que Paulo, no versículo 2, diz, a igreja de Deus que está em Corinto, apesar de todos os problemas, apesar das pessoas difíceis que faziam parte da igreja de Corinto, Paulo não deixa de denominar, de qualificar essa igreja como igreja de Deus. É sobre isso que eu quero meditar nesta noite com vocês. Como Deus vê a igreja. E o desafio que nós temos é educar a nossa visão para ver, para enxergar a igreja, não segundo os nossos caprichos, os nossos gostos, as nossas preferências, mas segundo a ótica divina, segundo os olhos daquele que é o Senhor e dono da igreja. Em primeiro lugar, Deus vê a igreja como propriedade exclusiva dele. A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja, graças a Deus, não é do pastor Rogério, não é do pastor Marconi, a igreja não é do conselho, a igreja não é da família mais antiga que nela congrega, a igreja não é das pessoas que têm um currículo acadêmico mais rechonchudo, grandioso, das pessoas que têm melhor condição financeira. A igreja pertence exclusivamente a Deus, que a comprou pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo.
Quando nós, que somos servos, que somos filhos e filhas do Senhor, nos esquecemos que a igreja é de Deus, o que acontece? O que estava acontecendo na igreja de Corinto. Brigas, popularmente panelinhas, divisões, pessoas buscando eleger seus pregadores preferidos. Ah, esse banco aqui, pastor, esse banco aqui é o banco onde eu me sento com minha família. Pastor, sempre eu toquei guitarra ou bateria na igreja. Pastor, na reunião da SAF ou da UPA tem que ser assim. Por quê? Porque fulano tal disse. Pastor, a pintura da igreja não pode ser dessa cor, pastor, tem que ser da outra cor. Por quê? Irmãos, a igreja é de Deus. Nós somos servos. Nós estamos aqui pela graça bendita do Senhor. Jamais devemos nos esquecer que quem governa a igreja, pela sua santa e divina palavra, mediante a direção, a condução do Espírito Santo, é o próprio Senhor. Jamais você, não sei quanto tempo você participa nessa congregação, talvez 1 ano, talvez esteja na classe de novos membros, se preparando para a profissão de fé, talvez você nasceu junto com essa igreja, faça parte dessa congregação desde a época em que ela era ponto de pregação, congregação, enfim, eu não sei quanto tempo você leva aqui, mas quanto mais tempo você leva nessa igreja, mais responsabilidade você tem de servir, de colaborar, de apoiar a obra de Deus nesse lugar. Jamais se esqueça disso. O dono da igreja é o Senhor. Para que evitemos contendas, discussões e querelas que em nada edificam o povo de Deus. Em segundo lugar, como Deus vê a igreja? Deus vê a igreja como igreja santa. Notem a segunda frase do próprio versículo 2. Aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. É muito interessante e edificante notar que Paulo aqui menciona 2 aspectos da santidade. Primeiro, Paulo faz menção àquilo que na teologia sistemática se qualifica da nossa posição, da posição que temos, que ocupamos diante de Deus. Antes de sermos salvos, nós éramos inimigos de Deus e da igreja dele. Nós amávamos as coisas que Deus abomina em sua palavra, as coisas que Deus condena. Mas em Cristo Jesus, nós passamos a somos filhos de Deus, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que hoje, diante de Deus, nós somos santos. Você é santo não porque alguma instituição religiosa haja canonizado você. Você é santo não porque alguém tenha dito, esse aí, ele é o santinho. Não, você é santo porque você foi comprado por Deus, pelos méritos, pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a sua identidade. Você é filho do Pai Celestial. Você é santo. Por isso é que Deus aceita as nossas orações quando feitas através dos méritos do seu Filho unigênito, Cristo Jesus. Essa é a posição que nós ocupamos. Já não somos inimigos de Deus e da sua igreja, mas somos parte dela. Por quê? Porque somos santos aos olhos do Senhor. Mas também Paulo menciona outro aspecto relacionado à santidade, que é o processo, a santificação. Chamados para ser santos. Nós, hoje, diante de Deus, somos santos, pelos méritos de Cristo. Mas, diante dos homens, somos chamados a demonstrar essa santidade, essa condição. É muito edificante ver a perspectiva de Paulo e de Tiago com respeito à justificação. Paulo afirma que os homens são justificados pela fé exclusivamente e não pelas obras da lei. De fato, diante de Deus, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, a fé que é um dom de Deus. Tiago, por sua vez, menciona que que as pessoas são justificadas pelas obras. Mas espera aí, pastor, quem que tem a razão? Paulo, em Romanos, que afirma que o homem é justificado pela fé, ou Tiago, em sua epístola, que afirma que o homem é justificado pelas obras? Ambos têm razão, porque estão falando de perspectivas diferentes. Diante de Deus, nós somos justificados exclusivamente pela fé, mas diante dos homens, nós somos justificados pelas obras. Por isso é que uma fé sem obras é morta. A perspectiva de Paulo, certo? Paulo fala da fé em relação a Deus, e Tiago fala da fé em relação aos homens, ou seja, Paulo
Tiago está falando do testemunho, da santidade que deve caracterizar as nossas obras. Em certa ocasião, Moody, famoso pregador, disse que o crente é a Bíblia ilustrada para o mundo. É interessante a figura. Por quê? Porque muitas pessoas podem até, que não são crentes, podem até ter uma Bíblia em sua casa, mas não a leem. Mas na medida em que você e eu vivemos o Evangelho, somos sal e luz, nós servimos de Bíblia para as pessoas que não conhecem a Deus. Nosso irmão Simon, certo missionário que foi enviado e foi usado por Deus para iniciar a igreja presbiteriana no Brasil, em certa ocasião pregou um sermão sobre os meios apropriados para se implantar o reino de Deus em nosso país. E Simon afirmou, primeiro meio, a vida santa de todo crente é a primeira forma, o primeiro meio, o primeiro método para que o reino de Deus seja implantado no Brasil. Você na sua casa, você no trato com a sua esposa, você esposa no trato com o seu marido, você onde estuda, você inclusive dentro da igreja, você deve demonstrar essa santidade para a glória de Deus. Como Deus vê a igreja, em segundo lugar, como igreja santa. Por quê? Porque Deus se relaciona com ela através de Jesus. Nele nós somos santificados. E como igreja que deve demonstrar essa condição diante dos homens, a santificação. Em terceiro lugar, como Deus vê a igreja. Já vimos que Deus vê a igreja como propriedade exclusiva dele, como igreja santa. Em terceiro lugar, Deus vê a igreja como igreja sem fronteiras, como igreja universal, porque o texto bíblico afirma com todos, ainda no versículo 2, os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com todos os que em todo lugar. Meus irmãos, que coisa tremenda é pensar que, enquanto nós estamos reunidos aqui adorando a Deus em Ceilândia, existem irmãos nossos em diferentes lugares do Brasil, de diferentes denominações, adorando a Deus. No dia de domingo, em muitos países, o nome de Deus foi louvado, exaltado e adorado pelo seu povo. Que coisa tremenda é imaginar que a família da fé, ela é muito diversificada. O pastor Rogério mencionou que eu servi no Chile, tive, pela graça de Deus, a oportunidade de viver e pastorear no Chile durante 7 anos. E é um aprendizado muito grande, certo? Em todos os sentidos. Inclusive no trato com os irmãos e em lidar com outra realidade, com outra cultura. Eu fui pastor de uma igreja, a primeira igreja presbiteriana de Santiago, certo? Uma igreja de chilenos, e foi uma escola para mim em muitos sentidos. Posso mencionar, por exemplo, como aqueles irmãos lidam com a maneira de participar, como eles participam das assembleias, certo? Tanto a assembleia da igreja como as assembleias presbiteriais. Pela própria experiência política que o Chile teve, uma história diferente, muito diferente da do Brasil, o tema da política, inclusive na igreja, aguça muito eles. Então, a maneira como eles participam da assembleia, como eles valorizam a voz, o direito das pessoas participarem, é uma coisa que espanta um brasileiro lá. Mas eu poderia mencionar também como eles realizam, por exemplo, a questão do funeral na igreja, certo? Que foi também um desafio para mim. Por quê? O primeiro funeral que eu tive que acompanhar como pastor da igreja, certo? O corpo, né? O féretro chegou à igreja na segunda-feira por volta de 6 da tarde. E eu, com a cabeça de pastor brasileiro, já tinha sido pastor em São Paulo, na Grande São Paulo, durante 10 anos, certo? Normalmente, aqui no Brasil, não sei como é que o pastor Rogério faz, certo? Se o caixão chega, né, nas dependências da igreja num dia, dependendo do horário, pode ser enterrado no mesmo dia ou no dia seguinte, certo? Então, lá na igreja de Santiago, o caixão chegou numa segunda-feira por volta de 6 da tarde, certo? Aí já teve, os familiares chegaram, né, já ficaram lá no ambiente, né, se despedindo, né, vivendo o luto deles, na segunda noite, certo? Aí chegou na terça, e eu, né, pensando que horas vai ser esse funeral, né, e tal. O caixão passou a terça-feira toda na igreja, certo? E depois, a quarta-feira, foi sair, certo, do templo, né, das dependências da igreja, na quarta-feira, 11 da manhã, certo? E aí tem que fazer 3 cultos, certo? No primeiro dia, quando o caixão chega, certo? No segundo dia,
certo? E depois o terceiro culto, lá quando está para colocar o caixão, certo? Enterrá-lo, certo? No cemitério. Irmãos, realmente a igreja de Deus é muito diversificada. Cada país, cada cultura tem as suas particularidades. E se nós não tivermos sensibilidade para lidar com essas particularidades, com essas diferenças, nós vamos nos pisotear, nós vamos nos estranhar. Na igreja de Corinto havia essas diferenças. Corinto era uma cidade multicultural, como Brasília. Aqui em Brasília eu tenho percebido, estou aqui há quase 5 meses, tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Então, diferentes sotaques, diferentes costumes, certo? Hoje de manhã o pastor João Geraldo, na igreja do Cruzeiro, perguntava, um pouco em tom de brincadeira, qual é o prato típico de Brasília, certo? E não conseguiu descobrir, ele que já está aqui já há 4 anos, qual é o prato típico de Brasília. Por quê? Porque Brasília é uma mistura de gente de várias partes do Brasil. Se você é de Brasília, aqui tem um prato típico, não fique ofendido comigo, por favor. Depois, na porta do culto, na porta da igreja, você pode dizer, pastor, tem sim um prato típico aqui de Brasília. Não saia com essa ideia de que Brasília não tem um prato típico. Mas aqui mesmo tem pessoas de diferentes lugares do Brasil, tem pessoas de diferentes cidades, tem pessoas com diferentes formações profissionais, acadêmicas. Tem gente que gosta de um louvor mais agitado, tem gente que, no que depender dela, certo? O som da bateria, né, não teria essa redoma de vidro aqui, essa proteção. Tem gente que, se dependesse dessa pessoa, o culto todo seria só com hinos. Tem gente que gosta de uma pregação mais curta, tem gente que gosta de uma pregação já de 40, 50 minutos, 1 hora. São muitos gostos, são muitas preferências, são muitas particularidades. Tem gente que gosta de sentar. Aqui, já vi que os bancos à frente não fazem sucesso aqui na igreja. Tem gente que gosta de sentar mais no meio, e tem a galera que gosta de sentar no fundão. Não estou criticando ninguém. Eu só estou tentando exemplificar que nós somos diferentes. E isso é muito bonito, gente. Quando nós temos maturidade para lidar com as diferenças, isso é muito bonito. Isso torna uma igreja muito especial. Já pensou se todo mundo gostasse da mesma comida? Todo mundo vestisse o mesmo tipo de roupa? Todo mundo fosse parecido? Seria tudo muito monótono. Ao mesmo tempo que a diversidade é bonita, ela implica desafios. Os irmãos de Corinto não estavam tendo essa sabedoria e, por isso, contendas, divisões, discussões, atritos estavam acontecendo. Mas jamais se esqueça disso. A igreja de Deus, ela é universal, é sem fronteiras. Ela congrega pessoas de diferentes origens, de diferentes contextos, e cada uma tem uma história. Tem gente que se converteu porque ouviu uma pregação no rádio, tem gente que se converteu porque foi sensibilizada, tocada por um louvor, tem gente que se converteu depois da 15ª vez que a mãe e o pai convidaram para ir à igreja, tem gente que se converteu porque praticamente já nasceu na igreja. Cada um tem uma história, e a gente tem que aprender a respeitar isso. O que não deve mudar é a palavra de Deus e os princípios que dela emanam. Mas no que diz respeito aos gostos e preferências, tenhamos paciência. Por quê? Porque Deus, que é o Senhor da igreja, tolera todos nós, pelos méritos de Cristo. Em 4º lugar, como Deus vê a igreja, já caminhando para terminar, porque o tempo sempre está contra os pastores, impressionante. Deus vê a igreja como igreja evangélica. Pastor, que afirmação séria. Por que Deus vê a igreja como igreja evangélica? Porque o texto diz aqui, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles que estão espalhados pelo mundo e nosso. Por que Deus vê a igreja como igreja evangélica? Porque a essência da igreja é o evangelho de Jesus Cristo. A maior riqueza da igreja não é a beleza do seu templo. A maior riqueza da igreja não é a oratória dos seus pastores ou dos seus professores de escola dominical. A maior riqueza da igreja não é a sua história, por mais importante que ela seja. A maior riqueza da igreja não são os membros, não fiquem ofendidos. A maior riqueza da igreja é a cruz de Jesus Cristo. Paulo, quando esteve entre os coríntios, diz aqui no capítulo 2, que ele não teve outra coisa em mente senão a Jesus Cristo este crucificado. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
Em Corinto, os filósofos eram muito bem avaliados, né? Dava-se muito valor aos filósofos, aos intelectuais, às discussões, à lógica, à reflexão, à argumentação, à retórica. Paulo não abraçou, não se enveredou por esses caminhos das ideologias humanas, porque o propósito de Paulo era pregar o Evangelho de Jesus, era dizer que a coisa mais importante que existe na sua vida e na minha é Jesus Cristo e a graça dele. Então Jesus é o centro dessa igreja, Jesus deve ser o centro das músicas cantadas, Jesus deve ser o centro das pregações, Jesus deve ser o centro das reuniões das sociedades internas ou domésticas, Jesus deve ser o centro das reuniões, do planejamento da junta diaconal, das reuniões do conselho. Tudo aqui deve concorrer para a glória e exaltação do nome de Cristo, que é o próprio Evangelho encarnado. Cristo é a palavra de Deus anunciada, encarnada e também proclamada. Anunciada pelos profetas do Antigo Testamento, o Messias virá, ele há de vir. É a palavra, o Logos de Deus que se encarnou, e hoje está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E é a palavra proclamada. Por isso que Deus vê a igreja como igreja evangélica. Essa é a maior riqueza da igreja, o Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar das hoje famosas 95 teses de Lutero. Aquele documento que ele escreveu, que ficou muito famoso. E eu também sei que vocês lembram qual é a tese de número 62. Eu não vou pedir para recitarem mais do que uma tese, só a de número 62, que diz o quê? Que o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho da glória e da graça de Deus. Que coisa maravilhosa! Já naquela época existiam catedrais, algumas estão de pé e são, certo? Atrações turísticas na Europa até hoje. Existia a tradição da igreja, os doutores da igreja, existia uma grande cristandade, um grande rebanho, mas nosso irmão Lutero afirmou que o verdadeiro tesouro da igreja não são as catedrais, não é a tradição, não são as pessoas, os homens e mulheres como nós. O verdadeiro tesouro da igreja é a pessoa bendita de Cristo. O Evangelho da glória e da graça de Deus. Essa é a melhor e maior notícia do mundo. Que Deus amou o mundo e porque amou o mundo, enviou o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Para terminar, como Deus vê a igreja, como dependente da sua graça. Versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aliás, chama a atenção que essa igreja que enfrentava esse desafio doutrinário, porque alguns estavam sustentando que os mortos não ressuscitam, e isso é complicado, porque se os mortos ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Para combater esse falso ensinamento, Paulo ressalta, destaca a pessoa bendita de Jesus. Façamos o exercício, eu vou lendo e vocês completam, tá bom? Aí no capítulo 1, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de... Pastor, o pessoal não almoçou. Apóstolo de Jesus, a igreja de Deus que está em Corinto, ou santificados em Cristo, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus, sempre dou graça a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele é Cristo, assim como o testemunho de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus. Se nessa igreja havia alguns que tinham duvidado, que estavam duvidando que Cristo não tinha ressuscitado, Paulo já começa a epístola destacando a bendita pessoa de Jesus Cristo. Como Deus vê a igreja? Deus vê a igreja como dependente dessa graça maravilhosa revelada na pessoa de Jesus e confirmada e aplicada em nossos corações por meio do Espírito Santo.
Por isso é que Paulo ora e diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O salmista afirma que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós podemos parafrasear o salmista e dizer que se Deus não abençoar a igreja, em vão estamos nós aqui. De tal maneira que para que a igreja avance, para que a igreja progrida, para que a igreja cresça, para que a igreja se desenvolva e não apenas enche, essa igreja deve estar dobrada, deve estar prostrada aos pés de Jesus Cristo. Se o Senhor não abençoar o nosso esforço, o nosso planejamento, as pregações, as aulas, as reuniões, a escola dominical, meus irmãos, nós vamos perder tempo aqui. Por isso é que é necessário dobrarmos o joelho, termos humildade, nos humilharmos à santa e bendita presença de Deus, diante do santo e bendito Deus, pedindo: Senhor, tem misericórdia de nós. Vá adiante, Senhor, envia-nos a tua bênção, para que o Evangelho prospere e os teus escolhidos sejam alcançados através de nós. Um bonito e bíblico exemplo de uma igreja dependente da graça de Deus, nós temos em Atos dos Apóstolos. Confira comigo no capítulo 11 de Atos. Atos 11. O texto menciona o exemplo da igreja de Antioquia. Nessa época, só havia uma igreja estabelecida, organizada, era a igreja de Jerusalém. Houve perseguição, os cristãos foram dispersos, espalhados, o evangelho alcançou algumas cidades, através dos cristãos, os primeiros missionários, e chegou até Antioquia. E o versículo nos diz o seguinte, versículo 21, capítulo 11 de Atos: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Em outras palavras, os apóstolos disseram: Barnabé, vá a Antioquia, para ver se o que está acontecendo em Antioquia realmente é do Senhor, para ver se é o dedo de Deus ou é a ponta do chifre do capeta, do diabo. A igreja de Jerusalém queria ter certeza que a obra em Antioquia era espiritual, que era a mão de Deus que estava se manifestando naquela região. Tendo ele chegado, 23, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Paulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu fico me perguntando, o que havia de especial nessa igreja em Antioquia, de tal maneira que Barnabé, quando se juntou, quando chegou na igreja, viu, o texto diz, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Se Deus quiser, eu creio que isso vai acontecer. Um dia eu vou ter a oportunidade de perguntar para Barnabé: Barnabé, o que te fez? Qual foi a emoção que você sentiu quando esteve em Antioquia? A tal ponto que Lucas, o autor de Atos, declara que você viu a graça de Deus. O fato é o seguinte, meus irmãos, a igreja de Antioquia era dependente da graça do Senhor. A graça de Deus se manifestava, era visível. E foi essa igreja que acolheu Saulo. É interessante, Paulo, convertido em Jerusalém, ou melhor, convertido pelo Senhor, não foi bem acolhido na igreja de Jerusalém. Por quê? Porque acharam que ele podia ser um inimigo, estava disfarçado, podia ser alguém que estava se fingindo de cristão para, na realidade, aprontar, fazer uma pegadinha, porque ele era conhecido como perseguidor da igreja. E a igreja de Jerusalém não recebeu bem Paulo, mas a igreja de Antioquia abraçou a Paulo. E essa igreja, onde Barnabé viu a graça de Deus, essa igreja que recebeu a Paulo, recebeu a Barnabé, foi essa igreja que Deus usou para enviar Paulo e Barnabé para a obra missionária. E a partir de Antioquia, o evangelho chegou em muitas cidades da Ásia e até mesmo na Europa. Se lemos a continuação da narrativa de Atos.
Como Deus vê a igreja? Deus vê a igreja como igreja que depende da sua graça. Igreja que ora, igreja que estuda a palavra, igreja que demonstra esse amor para com Deus, na forma como trata os irmãos, como igreja realmente piedosa. Meus irmãos, se eu fosse perguntar para vocês, se fosse o caso, que não é, certo? Se vocês já enfrentaram ou têm enfrentado dificuldades nessa igreja, eu tenho certeza que a gente conseguiria anotar muitas coisas. O pastor me disse, se eu não me engano, 35 anos a igreja tem, pastor, de organizada? 35 anos, é praticamente minha idade, viu, pastor? Muita história em 35 anos, muitas lutas, muitas provações, muitas reuniões de conselho, muito planejamento de escola unical, de sociedade interna, de SAF, de UPH, de UPA, OMP, UCP, muitas lágrimas, mas a graça de Deus tem estado sobre essa congregação. E o desafio que segue de pé é que nós vejamos a igreja não segundo os nossos gostos, as nossas preferências, os nossos caprichos, mas que enxerguemos a igreja segundo a ótica do dono da igreja, que é o nosso Deus. Essa igreja de Corinto recebeu essa carta escrita por Paulo e Sóstenes, mencionados no versículo 1. Isso é uma outra coisa bonita que a gente pode comentar, e com isso termina o sermão. Nós não somos ilhas, nós somos pessoas que precisam umas das outras. Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, tido por muitos como o maior missionário que o cristianismo já teve, era homem de carne e osso e que também precisava de ajuda. Escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, ele mencionou Onesíforo, que muitas vezes o ajudou e o animou. Meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. A igreja é um grande time, é uma grande equipe. Servimos a Jesus e precisamos uns dos outros. Que amemos a Deus, que nos humilhemos na santa presença de Deus, que quando pensarmos em desanimar, em entregar um cargo, eu vou para outra igreja, não. Oremos, conversemos, nos perdoemos. O Senhor pode operar, realizar grandes coisas no seio dessa congregação, como eu tenho certeza que já tem realizado, para a glória do nome dEle e para a edificação do seu povo. Amém. Que Deus continue lhes abençoando. Pastor.